Episódio 5. A domesticação de animais e o advento da agricultura. Por volta de 12.000 a.C., o mundo começava a mudar. O gelo das antigas eras recuava, os grandes mamíferos migravam e as terras antes cobertas de neve revelavam vales férteis e rios generosos. Naquele tempo distante, o homem caminhava pela terra como quem atravessa um sonho, sem raízes, sem destino. Seguia as estrelas, os ventos e os rastros das presas, vivendo apenas o agora. Mas entre 10.000 e 9.000 a.C., algo começou a despertar na mente humana. As geleiras derretiam, os rios tornavam-se previsíveis, e a fome, velha companheira, começou a cobrar um preço alto demais. Foi então que o Homo sapiens, diante da incerteza, fez algo inédito em sua história. Ele parou para observar, parou para pensar. E ao observar o ciclo das estações, notou um milagre disfarçado de rotina. A semente que caía da mão e meses depois renascia, multiplicada. Entre as planícies da Mesopotâmia e as margens do Rio Jordão, nasciam os primeiros experimentos agrícolas. Era o início do Neolítico, por volta de 9.500 anos antes de Cristo. Ali, em vilas rudimentares como Jericó e Çatalhöyük, o homem firmava o seu primeiro pacto com a terra. Não foi uma invenção isolada, mas uma revolução silenciosa. Um pacto de sangue, suor e paciência. As antigas caçadas foram substituídas por um novo tipo de batalha, a batalha contra o tempo e o clima. Os campos eram domados com paus afiados e pedras lascadas, e aos poucos o caos das florestas se transformava em linhas de ordem. Os primeiros cultivos de cevada, trigo e lentilha dançavam sob o vento quente do Oriente. E enquanto o homem aprendia a semear, aprendeu também a esperar. A espera ensinou a fé, e da fé nasceu o primeiro calendário. Por volta de 8.500 a.C., as estrelas deixaram de ser apenas um teto luminoso, tornaram-se relógios celestes. O homem começava a entender o tempo, e o tempo começava a obedecê-lo. Antes mesmo da agricultura, algo grandioso já transformava o destino humano, a domesticação dos animais. Pela primeira vez, o homem deixou de apenas caçar e coletar, passou a guiar, cuidar e conviver. Esse pacto silencioso mudou para sempre a relação entre o ser humano e a natureza. Assim, o homem percebeu que não precisava só perseguir o rebanho, poderia guiá-lo. Em 8.000 a.C., nas colinas da Anatólia, o lobo começou sua transformação em cão. Nas planícies da Síria e da Pérsia, o boi substituiu a força bruta humana. Cabras, ovelhas e porcos tornaram-se parte de um novo ciclo, o da convivência e da dependência mútua. Esse domínio transformou profundamente a alma humana. E se você quer continuar essa jornada pela origem de tudo que somos, se inscreva e deixe o like agora, assim nos ajuda a manter viva essa saga épica sobre o despertar da humanidade. Esse é o melhor feedback que podemos receber para continuar trazendo novos capítulos dessa história. Conto com vocês. O nomadismo, antissímbolo de liberdade, passou a ser visto como instabilidade. Fixar-se significava segurança, e com a segurança veio algo novo, a posse. O homem passou a dizer, isso é meu, e naquele instante, o mundo deixou de ser compartilhado e passou a ser dividido. Mas o preço da estabilidade era alto. Por volta de 7.500 a.C., surgiam as primeiras aldeias permanentes, e com elas doenças, hierarquias e as primeiras desigualdades. Enquanto alguns acumulavam grãos, outros passavam fome. Enquanto alguns dominavam o ferro e o barro, outros voltavam a servir. A domesticação dos animais também espelhava o destino do próprio homem. Ao controlar a natureza, ele se tornou, aos poucos, prisioneiro de seu próprio domínio. O campo exigia trabalho diário, e o corpo que antes corria livre atrás de presas, agora se curvava diante do solo. Mas nem tudo era peso. As aldeias trouxeram cantos, danças e partilhas. Nasceram as primeiras cerâmicas pintadas, os símbolos gravados, os ritos de colheita e, com eles, uma nova espiritualidade ligada à terra. A Mãe Terra tornou-se sagrada. Os ciclos de vida e morte passaram a ser celebrados. O homem
homem começou a ver divindades em tudo, na chuva, na lua, no brotar da planta e no parto dos animais. Foi o início da ideia de fertilidade e renovação eterna. A semente tornou-se símbolo de poder e mistério, um lembrete de que a vida renasce do pó. E é aqui que eu te convido a pensar. Toda nossa tecnologia, nossas cidades e nossas conquistas começaram com uma semente. É nesse momento da história, entre 9.000 e 7.000 antes de Cristo, que a humanidade realmente acorda para o seu destino, não mais como espectadora, mas como arquiteta do mundo. Mas a história não termina aqui, porque com a agricultura veio o excedente e com ele a ambição. Homens começaram a disputar terras, rebanhos e poder. O que nasceu como união começou a se dividir. As sementes do futuro estavam lançadas, e entre elas cresceria o que um dia chamaríamos de civilização. Do barro às espigas douradas, do fogo à forja, do instinto ao raciocínio, o ser humano havia finalmente plantado suas raízes. Mas junto com o trigo, ele semeou algo mais perigoso, o desejo de dominar o outro. No próximo episódio, veremos o nascimento dos primeiros impérios, quando a terra fértil se tornará palco de guerras e o sonho da colheita se misturará à sede de poder. A história continua. E você que chegou até aqui faz parte dela. Curta, comente e compartilhe essa série histórica e ajude essa semente do conhecimento a florescer no mundo e em troca produziremos mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo.